ressalva aqui, porque muita gente viu aquele corte nosso e ficou assim muito explícito que a gente achou isso que ia ser babado. Mas a gente contextualizou antes. Se o Magomed vier pra trocar com o Poatan, como ele vinha falando naquela época, né? A chance dele deitar seria gigantesca. Ele ia rodar. Peraí. Só que ele trocou. Peraí. E ganhou. Peraí. Mas ele fez MMA. Tá. Foca aqui em mim. Discordo. Mano, posso falar? Fala. Já vou começar pé na porta. Mano, sou fã do Poatan por tudo. Pela história de vida, por tudo que ele conquistou dentro do UFC, que é histórico, é um legado, isso aí ninguém vai apagar. Mas, inclusive, quando ele vai no final da luta e faz aquela declaração sobre o jogo de grade, que ninguém quer assistir e tal. Emoção. Eu concordo com ele, que é um jogo chato que ninguém quer assistir, né? Não é a primeira luta que a gente faz esse tipo de crítica. Mas ele perdeu na bola, perdeu na trocação. Os melhores golpes foram do Ankalaev, os mais contundentes, os mais limpos. Se alguém em algum momento balançou, não foi o Ankalaev. Foi o Poatan. Então, eu acho que não perdeu porque o Ankalaev levou ele pra grade. Não, concordo. Agora, eu, não sei a opinião de vocês, até queria saber. Eu vi um Poatan abaixo, entregando menos do que a gente tá acostumado. Sim. Porque a gente até conhece esse ritmo mais cadenciado do Poatan. Só que aí, uma hora, entra uma mão, ou acontece alguma coisa e ele não deixa passar. E esse momento não aconteceu. Ficou sempre naquele ritmo, naquela marcha lenta. O Poatan a luta inteira. Achei que faltou agressividade. E aí, pra não fazer aqui uma cobrança vazia de faltou agressividade, é muito fácil. Sim. Mas eu acho que paga-se um preço, sim, pelo novo estilo de vida, pelos compromissos, pela sequência de tantas lutas em tão pouco tempo. Concordo. E só pra fechar meu raciocínio, numa provável revanche, vai nocautear. Caralho. Atropelar. Vai, cara. Aquele ali não era o Poatan. Muito abaixo. Mas sabe o que eu acho que pode ter acontecido? Isso, assim, a gente só pode achar, né? Porque a gente não tem certeza de nada. Eu imagino que foi o seguinte, que ele deu tanta ênfase de treinar grappling pra defender as quedas. E defendeu. Então, 100%. Isso que é curioso. Você falou, o Magomed ganhou no striking. E o Poatan ganhou no grappling. Porque ele não foi... Foram 12 tentativas de queda do Ankalaev. O Ankalaev não derrubou. E ele jogou. Só discordo que ele ganhou no strike. Ele ganhou no MMA. O Ankalaev jogou MMA. Sim, mas eu entendi o ponto. Naquela modalidade, né? Sim. Só que defesa de queda, você não ganha ponto. Não pontua, E uma coisa que também não ajudou muito o Poatan foi ser dominado na grade. Sim. Ele foi dominado na grade. Olha só, vamos pegar o que você falou. Tipo assim, se você pegar os melhores momentos de grade, 80% foi o Ankalaev. Pega o que você falou e o que você falou. Eu queria concluir depois, mas vai lá. Conclua. Não, aí nesse ponto de dar ênfase ao treino de wrestling, de grade, de jiu-jitsu, eu acredito que ele tenha treinado menos boxe. Eu acredito. Porque ele não estava tão estimulado a bater de mão, cara. Concordo. Ele chutou a perna do Ankalaev pra caramba, 50 chutes, e o russo não sentiu. Não sentiu. Isso é impressionante. Eu acho que na luta inteira... E era um ponto inteira... fraco do russo contra o Barrovic. Então, mas aliás, corroborando com o que o André falou, né, indo ao encontro, acho que o Poatan conseguiu conectar 11 socos limpos na cabeça a luta inteira. Ele socou pouco. Mas não foi um socão estilo Poatan. Mas em 5 rounds 11 é muito pouco, né? É pouco. Eu digo o seguinte, ó. A questão dos chutes. O Ankalaev é canhoto. De fato, não vai ser aquele chute por fora, na panturrilha. Mas mesmo o chute por dentro, o Blachowicz chutou por dentro e o cara capengou. Mostrou o caminho. Mancou dentro do ringue. Por dentro mesmo, irmão. Perna direita do Poatan... Machado, por dentro, que a galera acha, não, chute baixo só por fora. Porra nenhuma. Por dentro machuca. Cezinha, striker do Glory, falou aqui, meu irmão, se chutar por dentro na pressão, machuca. E o Blachowicz fez isso. Você quer chute mais potente que o Poatan, pô? Só que o grande ponto, na minha opinião, é o cara de fato tem um estilo de vida novo. E aí o tempo que ele teve pra treinar, será que não foi 80% dedicado à parte de defesa de queda? Eu vou insistir no que eu já falei aqui. Se o Poatan tivesse tomado 2 quedas durante a luta inteira e tivesse 30% mais agressivo, pode ser que a gente levasse aquela luta. Tem umas cenas, irmão, que foi equilibrada pra caceta. Foi equilibrada, não teve uma surra. E muita gente viu a vitória do Poatan, cara. Sim. Eu vi muito fã falando isso, que foi roubado. Não, o Plínio, quando o Poatan vai pro 5º round, pro último round, ele fala, tá 2-2.
Fala pro Poatan. Então, eu concordo com o o Plínio. terceiro round foi o fiel da balança. Ou foi o Terceiro quinto? round. O terceiro foi o fiel da balança. Terceiro round. O quinto round vocês pontuaram pra quem? Poatan ou Ankalaev? Poatan, primeiro e quinto round. 2, 3 e 4, Ankalaev. 2, 3 e 4, muito claro. E o quarto, mais do que os demais, porque ele ficou muito tempo encurralando o Alex. No quarto foi onde ele mais investiu em clinch. Fez estratégia boa, né, cara? Ele confundiu a cabeça do Poatan. O último round do Poatan é aquele round que todo mundo pensa, vai virar, fudeu. Se o último round do Poatan tiver com o braço pesado, já não tem mais tanto punch. Mas além de tudo isso que vocês falaram, eu concordo. Mas vocês não acharam que faltou uma pujança ali? Não, então, cara, eu até falei isso na transmissão, não sei se você ligou. Eu tava assistindo. Falei, pô, tô sentindo falta daquele... Cara, vamos voltar. Do Poatan mais agressivo. Até o Damian falou, cara, mas é difícil você fazer 20 minutos ele falou, eu lembrei. um cara desse com esse jogo. Eu falei, pô, é verdade. Então, mas foi minha opinião de quem nunca entrou ali. Aí não é a conta do novo estilo de vida do cara, e de tantas lutas em tão pouco tempo. Eu acho que pode ser um somatório. Pra mim, e um dia eu quero ter a oportunidade de conversar isso com Plínio, Poatan e tudo mais, pra mim foi tático. Tático, na minúcia. Mas tático. Você viu o Poatan entregando? Não, então, mas porque o tático não foi feito. Ou porque foi mérito do Ankalaev? Não, pra mim foi o tático. Aquele tático mesmo assim, ó. Deixa eu só... A gente não pode tirar o mérito do Ankalaev. Nenhum. O cara tá fez no uma mérito. luta inteligente demais. Só que o tático é aquele onde você fala assim, ó. Nosso treino será baseado em tantos por cento de sparring de strike, em tantos de MMA e tantos de grappling. Imagina que no tático você botou 80% de grappling. Um cara que trocou a vida inteira não perde isso. Esse é o engano. Lembra que o Demian Maia falou? Eu fiz jiu-jitsu a vida inteira. Quando eu comecei a botar o boxe como a maior parte do tático, meu jiu-jitsu sumiu. É sim, cara. Gilbert Burns falou, cara, meu jiu-jitsu tava horrível, porque como eu tenho jiu-jitsu há muito tempo, eu achava que não ia sumir. Sumiu. Pedro Rizzo já falou, meu irmão, você só executa na luta aquilo que você treina. Você pode ser o melhor kickboxer do mundo. Eu lutei contra o Randy Couture na segunda luta pra defender queda, meu kickboxing sumiu. Ó, pra mim, ficou muito claro nessa luta que o Ankalaev se matou de treinar trocação pra lutar contra o maior striker de todos os tempos. Não derrubou tão bem. Não, ele não conseguiu derrubar. Não conseguiu derrubar. Porque o Poatan treinou grappling de um jeito absurdo. Ainda meteu ele um passapé. Ainda meteu um passapé. Vai. Sim. Cara, ficou muito claro isso. E o Alex teve dificuldades em lutar. Aí quando você treina, talvez se o Ankalaev... Aí vamos fazer outra coisa. Talvez se o Ankalaev tivesse treinado menos striking e mais grappling, talvez ele pudesse até conseguir botar o Alex pra baixo. Mas ele poderia ter sido nocauteado. Exato. Então nessa conta, venceu quem trocou melhor. Tático. Eu insisto que o Poatan, eu acho ele tão bom, tão acima da média, que mesmo numa noite onde ele não conseguiu performar tudo que a gente sabe que ele poderia, ele fez uma luta parelha com um cara que tava batendo todo mundo. Sim. Sem dúvida. E outra coisa, galera, Sem dúvida. Outra coisa que a gente tem que botar na conta, que vocês já mencionaram aqui, até pra gente mergulhar um pouco nisso, o estilo de vida atual do cara não é assim, eu quero ir pra Austrália, eu quero... Meu irmão, o cara tem compromisso. Não, profissional. Ótimo você ter falado isso. Paca. Porque não quero ser Não é mal por interpretado. desleixo, não. Ele não tá virando o McGregor. Não tô falando isso. Mas mesmo o McGregor, quando tava no auge... Era o compromisso. McGregor, então, era compromisso. Sim, mas é que o McGregor foi depois ele virou... álcool, Aí ele virou cabo, virou cabo da Boa Esperança. Virou ele baladeiro. parou de lutar, pô. Eu não tô falando que o Poatan virou baladeiro. Eu tô falando que o Poatan tem muito compromisso. Mas essa é a estrela. A agenda do cara. Mas quando você chega num status de estrela, é muito difícil você se focar o quanto você precisa nos treinos, porque você tem uma porrada de compromisso. Tanto que ele viajava para os compromissos profissionais dele e ele levava a equipe inteira para treinar. Mas é diferente, você tá confuso diferente. Na Austrália, você tá confuso diferente em tal lugar. Mas aí você vê... Ele tentou fazer da melhor forma possível, mas... é tão focado... que ele não fez... Ele não é que ele... Quando eu falo assim que ele... Talvez o novo estilo de vida não tenha... permitido com que ele chegasse tão pronto pra essa luta. Não é que ele tava com preguiça de treinar. De jeito nenhum. É porque ele não consegue treinar. Mesmo assim, ele é tão focado que ele leva a galera. Tá exato. sempre treinando. Sim. Sempre... E acaba que você tocou no outro ponto também que é muito importante, Roman. O cara, em 500 dias, o cara lutar... 5 vezes, velho. Sim, defender esse primeira cinturão. vez que isso acontece, né? Única vez. O cara de vez. 37 anos, o corpo sente, velho. Sente. O corpo sente, cara. Então acho que foi a soma de tudo e um adversário
mais difícil que ele poderia enfrentar. E como o Ale falou, e vou ter que concordar, apesar de ser roda da discórdia, é MMA, cara. MMA. Inteligentíssima. Ó, de novo, eu recebi hate da galera. E aí, o cara não é competitivo? Ô, alienado, a frase é: se ele se apresentar com a mesma tática que usou contra o Blachowicz, não seria. Meu irmão, ele não lutou kickboxing puro. Aquelas fintazinhas de, vou trocar de nível. Aquilo deve atrapalhar um striker num nível. Ele botou o Poatan pra andar pra trás. O tempo todo. O tempo todo. Eu olhava assim e falei, mano, não é possível. Ele foi melhor em pé. Isso é incontestável. Ele foi melhor em pé. Parece que caminhando pra trás, o Poatan ficou... Foi. Contra o canhoto, né? Quem já me acompanha aqui no ConnectCast há mais tempo sabe que antes de ser comunicador eu trabalhava no mercado financeiro. E sempre que alguém me pergunta sobre investimentos, é impossível não tocar no assunto criptomoeda, mais especificamente o Bitcoin. E eu sempre respondi que eu não tenho R$1 investido em Bitcoin até o momento. A plataforma Mercado Bitcoin me apresentou a possibilidade de, a partir de R$50 investidos na minha carteira, em 7 dias eles me dão mais R$25 para investimento da forma que eu bem entender. E apesar de eu não ter nenhum real investido em Bitcoin, eu tenho a possibilidade de colocar R$50 ali, sabendo que em 7 dias eu vou ganhar mais 25 e a partir daí começar a investir nesse mercado. Pessoal, assim como na luta, você tem que se preparar, estar com os melhores, para que aí sim você se teste lutando para que você consiga ganhar algo. Nos investimentos é da mesma forma. Eu preciso ter ao meu lado algo tão sólido quanto a MB, que é a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina, uma das mais seguras do mundo e que me proporciona a possibilidade de dar os primeiros passos nos investimentos em ativos digitais com ajuda, segurança e credibilidade. Lembre-se, isso não é uma recomendação de investimentos. Isso é apenas a maneira que eu entendi como a mais segura, inteligente e gerenciada para que você, assim como eu, dê os primeiros passos no mercado de criptoativos. Então, se você também quer, a partir de R$50 de investimento, ganhar mais 25 a partir do 7º dia, entender o regulamento e dar os primeiros passos junto com a MB, clica aqui no link na descrição desse vídeo, leia atentamente e participe você também. Beleza? Forte abraço e bora pro conteúdo.